Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, por favor, abra a sua Bíblia em 2 Timóteo. Essa carta de Paulo, na verdade a carta 1ª e 2ª Timóteo e a carta de Tito, são as cartas pastorais. Todas as outras cartas que Paulo escreveu são cartas às igrejas, direcionadas às igrejas, são cartas específicas que tratam doutrina. Você pega o livro de Romanos, por exemplo, é o maior compêndio doutrinário que existe na Bíblia. Você pega a carta de Filemão, é uma carta íntima, pessoal, em favor de Onésimo. Mas essas três cartas, 1ª e 2ª Timóteo e a carta de Tito, são as cartas do coração, as cartas pastorais, aquelas que vêm do coração de um pastor, para outros líderes, para líderes que foram formados pelo próprio apóstolo. E a gente sabe que essa segunda carta a Timóteo era a carta final, são os últimos escritos de Paulo. Paulo está preso, já a sua segunda prisão, e naquele momento ele já tem a ideia, ele já tem a noção de que são últimos os dias dele. Ele sabe que dali ele só sairá para o martírio. Ele sabe que depois de sair dessa prisão, ele vai direto para o seu martírio. Quando ele estava na primeira prisão, ele ainda tinha uma certa liberdade, lembra disso? Em Roma, ele tinha uma casa, ele era vigiado por policiais, mas ele podia receber as pessoas. As pessoas vinham até ele e ele continuava pregando. Ele pregava para os seus sentinelas, os guardas que estavam segurando ele ali. Mas nessa carta não, essa carta ele estava numa masmorra. Se você tem a curiosidade de pesquisar, pesquise na internet, prisão de Paulo. Você vai ver, até hoje tem muitas filmagens, ela pode ser visitada até os dias de hoje lá em Roma. Era uma masmorra, uma cratera dentro da terra, com apenas um buraco, onde os prisioneiros, aqueles que precisavam ficar presos ali, eram jogados por esse buraco. E por ali passava o ar, por ali passava o pouco alimento que tinha, por ali era o único contato com o mundo ainda lá fora. Paulo vivia em condições subhumanas, condições precárias, um local extremamente precário e acessível à tristeza, à depressão, à dor, à incerteza, à luta. Era um local que muitos de nós talvez não aguentaríamos por muito tempo. E de lá desse lugar, depois de ter passado uma longa carreira servindo no reino, Paulo escreve a carta ao seu filho na fé, chamado Timóteo. Timóteo foi descoberto por Paulo na primeira viagem com Barnabé. Quando ele chega lá em Listra, ele encontra um jovem. E é muito interessante fazer a referência desse jovem. Se você voltar ali para o 1º capítulo de Timóteo, verso 4, diz assim, olha: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, estou certo que também habita em ti. Timóteo era um jovem que era referência de um crente naquele lugar. Ele era filho de um homem que não era judeu, então ele era por parte de mãe judeu, por parte de pai grego. Porém, a fé no lar influenciou a vida de Timóteo. A sua avó Lóide era uma crente no Senhor Jesus. A sua mãe Eunice também seguiu os mesmos passos da mãe, sendo uma crente no Senhor Jesus, transmitindo ao jovem Timóteo a sua fé. Isso nós chamamos de legado familiar. A importância do legado familiar. A importância de saber que os nossos filhos têm na nossa vida, no nosso caminhar, na nossa conduta, uma referência, boa ou ruim. Nós deixamos um legado bom ou ruim. Nós deixamos um legado espiritual ou não espiritual, de fé ou longe da fé. Os nossos filhos nos observam. Assim como nós observamos a fé dos nossos pais, os nossos filhos nos observam. E Timóteo é fruto de uma casa que, mesmo com essa limitação de ter um pai não cristão, a mãe e a avó mantiveram firmes a presença de Deus naquele lugar. E Timóteo foi influenciado por isso a tal ponto de ser referência lá em Listra, um local onde Paulo fez a sua primeira viagem missionária. E já com aquele encanto no coração a respeito do jovem Timóteo, Paulo carrega Timóteo para a segunda viagem missionária. Timóteo então começa a ser um filho na fé daquele grande apóstolo. Começa a ser aquele a quem ele vai discipular para o trabalho do reino. Paulo quer deixar um legado.
E ele escolhe Timóteo como um dos seus mais próximos. Ele tinha vários outros mentorados. Ele criou escolas em Éfeso. Paulo trabalhou com vários outros líderes. Mas Timóteo foi o menino escolhido. E ele sabia do potencial. Ele sabia da fé sem fingimento. Ele sabia do testemunho cristão. E ele sabia da paixão que Timóteo tinha pelo reino de Deus. Então Paulo o traz para a luta, o traz para a batalha, treina aquele menino, trabalha com as suas limitações. Nas próprias cartas de Paulo, ele fala de algumas limitações de Timóteo. Ele fala, por exemplo, que Timóteo era tímido. E ele incentiva: não tenha timidez, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, transmite a homens fiéis e idôneos. Ele falava assim: olha, Timóteo, não se envergonhe da sua mocidade, mas ser exemplo para os fiéis. Ele fazia com que Timóteo fosse encorajado, porque ele sabia da sua timidez. Timóteo também tinha um problema estomacal. Parece que era meio comum, né? Problema estomacal. Talvez uma gastrite daquela época, que não tinha esse nome, né? Também não tinha omeprazol, não tinha as coisas que salvam a vida da gente. Então, eles tomavam um pouquinho de vinho. Aí Paulo fala: mistura uma água aí, meu. Mistura aí para não ficar esse remédio. Tem que ser remédio, não pode ser outra coisa, né, Timóteo? Se cuida. E Paulo então ia incentivando o jovem Timóteo nas suas limitações, nos seus medos, nos seus temores, nas suas inseguranças. E o que nós vemos agora no capítulo 4 de 2 Timóteo é uma das cartas mais emocionantes, é um dos trechos mais emocionantes da Bíblia. É um dos momentos mais importantes desse relacionamento, quando o apóstolo literalmente sabe que está passando o bastão. O apóstolo está passando o bastão. Irmãos, a passagem de bastão da fé, ela é real ao longo da história. Nós só estamos aqui, nessa igreja, só estamos aqui no Brasil, porque algum dia alguém pagou um preço lá atrás e decidiu doar a sua vida, dedicar a sua vida ao reino, gastar a sua vida em prol do evangelho, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Foi uma passagem de bastão lá atrás. Quando você lê o livro de Hebreus que foi escrito mais ou menos 65 anos depois de Cristo, nós não sabemos o autor, mas sabemos que ele se inspirou em motivar os judeus convertidos, os gregos que tinham se aproximado do evangelho, a continuarem firmes na fé. Quando nós lemos o capítulo 11 de Hebreus, a galeria dos heróis da fé era um exemplo. Ele dá uma lista de nomes mostrando um exemplo de pessoas que perseveraram nas suas limitações e dificuldade e passaram um bastão para eles agora. Lá em Hebreus 12 ele fala: olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé, continue essa jornada, esse legado. E agora o bastão está nas mãos de um jovem chamado Timóteo. Eu queria ler essa carta com você, meus irmãos, querendo que você se coloque no lugar de Timóteo, como se essa carta chegasse até as suas mãos, como se essa carta fosse entregue para que você leia, como se o bastão de Paulo estivesse sendo entregue nas tuas mãos. Tente fazer esse exercício espiritual, esse exercício mental, para que você receba essas palavras, como o próprio jovem Timóteo recebeu. 2 Timóteo capítulo 4, verso 1: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta ou insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, e cumpre cabalmente o teu ministério. Segura por favor a sua Bíblia aberta. Os 5 primeiros versos dessa última carta, desse último escrito de Paulo ao jovem Timóteo, que também serve para mim e para você nessa noite, dão algumas instruções acerca do que é a essência da vida, do porquê nós somos chamados cristãos,
Por que nós estamos aqui semana após semana? Por que nós professamos a fé em Cristo Jesus? Por que nós ceiamos esperando a vinda do nosso Senhor? Por que nós carregamos esse nome de cristãos aqui na cidade de Campo Mourão, onde quer que você esteja? Ele diz, e você percebe que Paulo começa de uma forma muito solene: conjuro-te. Eu estou pedindo do meu coração, eu estou pedindo uma atenção especial para isso, Timóteo. Preste atenção, por favor. Prega a palavra, meu filho. Prega a palavra. Prega a palavra. O cristão não pode ser considerado um cristão autêntico, genuíno, que está cumprindo a vontade de Deus, se ele não sentir o desejo de compartilhar a palavra. Mesmo que você não tenha todas as habilidades de fala, que você não tenha habilidades para subir num púlpito, que você não tenha habilidade para falar numa praça pública, que você não tenha habilidade para pregar para grupos maiores, você precisa pregar a palavra para quem Deus coloca ao seu redor, a tempo e a fora de tempo, insistindo, porque pela palavra de Deus é que virá a salvação. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O próprio Paulo diz isso. E se eu e você não estivermos aqui nessa terra com o interesse de compartilhar dessa palavra que um dia tratou o nosso coração, talvez a gente precise acender uma luzinha amarela e pensar: será que de fato eu estou representando o reino? Será que de fato eu estou pegando o bastão que me foi entregue, estou continuando um legado? Prega a palavra na sua casa, prega a palavra aos seus filhos, insista com eles para que eles tenham contato com a palavra. Demonstre aos seus filhos o seu amor pelas Escrituras, para que eles possam ver em você um exemplo de alguém que ama a palavra e ama pregar a palavra. Os seus filhos estão sendo criados, a nova geração está sendo criada num mundo cada vez mais complexo. Os seus netos viverão num mundo cada vez mais complexo. E se nós não estivermos no coração o desejo de pregar a palavra como nosso combustível diário, como o alimento da nossa fé, eu sinto dizer que a nossa fé vai esmorecer. Eu sinto dizer que a tendência de abandonarmos a fé é muito grande, se nós não tivermos esse desejo. Por isso ele começa dizendo assim: Timóteo, se você esqueceu de tudo que a gente viveu nesse tempo todo, se você esqueceu de todo o discipulado que a gente vivenciou nesses anos, por favor, meu filho, prega a palavra. Prega a palavra. Repreende, corrige, exorta com longanimidade e doutrina. Por quê? Porque haverão tempos em que as pessoas não vão querer ouvir a palavra. Cercar-se-ão de falsos profetas. Eles vão começar a querer ouvir aquilo que é doce para o ouvido. Há uma grande igreja nos Estados Unidos, inclusive talvez um dos templos mais bonitos, em Dallas. E o seu líder, um líder muito bom de oratória, um líder proeminente, um cara que viu a igreja crescer com milhares de pessoas. Mas no púlpito um dia ele afirmou: na minha igreja eu não falo sobre pecado. Eu não vou ao púlpito para falar sobre pecado. As pessoas estão tão cansadas. As pessoas estão tão abatidas da vida. As pessoas já chegam cansadas das durezas da vida, da crise econômica, do problema familiar. As pessoas chegam já destroçadas. Não vou pregar sobre o pecado, não quero acabar com a vida das pessoas na igreja. A igreja tem que ser um lugar onde as pessoas se sintam bem. Mentira! Mentira do inimigo. Pregar a palavra é exortar. Pregar a palavra é falar a verdade. É condenar o pecado e amar o pecador. Pregar a palavra é dizer e compartilhar das verdades que um dia transformou a nossa vida. Paulo nunca teve medo disso. Diante de judeus, na sinagoga, diante de gregos, diante de gentios, em praças públicas, diante de reis, de governadores, Paulo pregava a palavra. Paulo pregava a palavra. Como está o seu desejo de pregar a palavra? Não permita que o seu coração se acomode com os moldes do que nós estamos vivendo nos tempos presentes, irmão. Não negocie as verdades do Evangelho. Nós vivemos num mundo onde tudo é relativo. Cada um tem a sua opinião. E você precisa entender que a opinião dele é diferente da sua. E ela é respeitável, porém, eu não posso respeitar uma opinião que difere das Escrituras. Isso é pecado. E eu preciso lutar por isso.
Eu preciso lutar por isso dia após dia. Paulo estava entregando um legado desse jeito para esse jovem, falando: Timóteo, presta atenção, você sabe. Inclusive na cidade de Paulo, em Listra, na cidade de Timóteo, em Listra, Paulo, por pregar a palavra, foi afrontado por pessoas, perseguido por pessoas, foi apedrejado, levado para fora da cidade, apedrejado quase até a morte. Inclusive acharam que ele tinha morrido. Ele estava lá caído, moribundo. Eu nem imagino o que é ser apedrejado até a morte. Já tomei uma pedrada, você também já tomou pedrada, tenho certeza. Já deu pedrada nos outros quando você era piada, tenho certeza. As meninas também. Menina não escapa não. Mas morrer apedrejado, irmão. E sabe o que Paulo fez? Depois que foram embora os seus acusadores, ele levantou, bateu a poeira, quem sabe enxugou o sangue que tinha nele e voltou para Listra para pregar a palavra. Uma igreja que não prega a palavra é uma igreja que estagnou. Uma igreja que negocia as verdades do evangelho é uma igreja que está caminhando para trás. E glória a Deus pela vida dessa igreja e de tantas outras que nós sabemos que não negociam a palavra no púlpito. Mas não basta não negociar a palavra no púlpito, nós não podemos negociar a palavra na nossa vida. Todos os dias, pregue a palavra. Por quê? Olha o versículo 5, o que Paulo diz a Timóteo: tu, porém, por favor, Timóteo, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, deixa o lombo calejar, meu filho, deixa. A gente está vivendo uma geração de vidro que não aguenta mais nada. A gente vê pais super protetores acolhendo seus filhos para que eles não sejam machucados pelo mundo. Tu, porém, ser sóbrio, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente, ou seja, até o fim, aquilo que Deus te chamou para fazer. Charles Spurgeon já dizia uma frase: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor, ou é um missionário ou é um mentiroso. Então a obrigação de pregar a palavra não vem para os evangelistas, para os pastores, para presbíteros ou líderes, é de todos nós. Diante de Deus nós temos esse privilégio, temos essa graça concedida a nós de poder compartilhar o evangelho. Você tem uma carreira para ser cumprida, irmão. Você tem uma carreira para cumprir cabalmente. Então ser sóbrio, analisa todas as coisas, fortaleça a sua fé diariamente para que em nome de Jesus você possa levar até o fim a sua vocação de crente, a sua vocação de servo de Jesus, apaixonado pelo reino como Paulo foi e como ele estava inspirando aquele jovem Timóteo. Lembra? Essa carta é para nós. Nós estamos recebendo essa carta essa noite. Nós estamos lendo a carta do nosso mentor Paulo, de um homem de Deus que deu a sua vida pelo evangelho. Se você tiver curiosidade, quando chegar na sua casa, leia os capítulos 10, 11 e 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo fala sobre as suas aflições, sobre as suas dores, sobre as suas lutas. E lá no final do capítulo 12, ele fala assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, por amor a Cristo. Ou alguém falar que tem prazer em perseguição, alguém falar que tem prazer nas tribulações, nas dores, para nós, naturalmente falando, parece uma insanidade. Mas era alguém que tinha decidido completamente, desde aquela estrada de Damasco, quando o Senhor o encontrou. Lembra quando Paulo cai ao chão, uma luz o cegou e ele responde dessa forma: quem és tu, Senhor? Ele já cai reconhecendo o senhorio de Cristo. E daquele dia em diante ele se levantou daquele lugar, e de perseguidor do evangelho se tornou o maior pregador do evangelho, o maior líder que o Novo Testamento viu, aquele que iniciou as viagens missionárias da igreja, e aquele que foi o maior plantador de igreja que o mundo tinha conhecido até então. Prega a palavra, suporta as aflições, deixa o lombo ficar marcado. Por quê? Olha os próximos 3 versos, irmãos. Quanto a mim, verso 6, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. E aí ele fala uma frase que eu gostaria muito de poder falar no fim da minha vida: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora,
A coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo diz ao jovem Timóteo: filho, eu combati o combate. Ou seja, eu tive dores, lutas, mas eu bati de frente com isso. E eu tenho a sensação agora, nesse momento, de ter completado a minha carreira. Irmãos, não tem nada que dá mais senso de propósito para o homem do que perceber que ele cumpriu uma tarefa que lhe foi designado. Nem que seja trocar o armário da porta da sua cozinha, que a sua mulher está pedindo há 6 meses e você ainda não fez. Irmãs, aproveitem o momento, né? E cutuquem. Tem gente falando assim. Nem que seja aquela porta que você... Eu nem olho para cá, porque a Fran está aqui, então eu prefiro não dar voz ao inimigo, né? Fico de costa. Não tem sensação maior e melhor do que você ter aquele sentimento de que você cumpriu uma tarefa, seja ela mais simples que seja na sua vida. Porém, ter condições de chegar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, eu combati o combate, eu completei a carreira. Isso só foi possível porque eu guardei a fé. Então, Timóteo, se prepara. O lugar onde você vai pregar é difícil. As pessoas não querem ouvir o que você vai dizer. Você tem que ser sóbrio, diligente, prestar atenção nisso. E como um bom combatente, você precisa guardar a sua fé diariamente. Irmãos, abastecer a fé não é uma vez por semana. Não funciona como um posto de gasolina que, quando a gente vê o tanque caindo, a gente tem que correr lá para abastecer, para continuar a jornada. Não, é diário. É diário. Contei ontem aqui sobre George Miller, um grande missionário na Inglaterra de séculos atrás. Ele foi considerado o homem com mais intimidade com Deus, cuidou de mais de 10 mil órfãos. E um dia, num determinado momento, quando ele estava com 1000 órfãos na sua casa, 1000 pessoas, 1000 bocas para alimentar, alguém chega para ele e diz assim: Jorge, acabou a comida. O que nós vamos fazer? E ele não convocou ali um momento de jejum, oração, mas ele entrou no seu quarto e diz assim: pai dos órfãos, acabou o pão. Fechou a porta e saiu de volta. Todo mundo pensou: peraí, né? Acho que a gente tem que orar mais um pouquinho. Uma frase dessa aí não significa muita coisa. Minutos depois, uma carroça que vinha lá do palácio bateu na porta da casa dele e disse assim: olha, nós fomos levar os pães lá para o palácio, mas eles não gostaram porque diz que o pão está um pouquinho tostado, pediram para a gente fazer outro. Mas a gente não vai querer jogar fora, então a gente trouxe aqui para doar para vocês. Ele falou assim: não foi o pão que tostou, foi o pai dos órfãos que alimentou. Ô irmão, vai ter fé assim lá em casa, né? Um dia a rainha da Inglaterra bateu na casa dele para conhecê-lo. Bateu na porta: eu quero conhecer George Miller. Você imagina a rainha chegando na casa, no orfanato, como seria aquele momento. E de repente, vão bater os funcionários da casa do orfanato, bater: George Miller, você não sabe quem está aí. A rainha da Inglaterra quer te conhecer. Ele mandou um recado para ela assim: fala para ela que agora eu não posso atender, porque eu estou falando com o rei dos reis. Mandou a rainha embora, irmão. Mandou a rainha embora. Eu estou falando com o rei dos reis. Isso é alguém que está completando a carreira com fé guardada na presença do Senhor. A história conta que ele abasteceu a vida e transformou a vida de mais de 10 mil crianças com esse tipo de relacionamento. Com esse tipo de relacionamento. Na casa de John Wesley, um dos grandes avivalistas do século passado, até hoje tem ali 2 marcas do local onde ele ajoelhava para orar e buscar o Senhor, para alimentar sua fé na jornada, para ser o grande transformador que foi, para ser o grande agente de transformação. Ele completava horas a fio, tanto que tem as marcas do seu joelho. Aí, alguns anos atrás, uma excursão de uma universidade americana foi até a casa de John Wesley. Passou em vários lugares que eram referências do avivamento na Europa. Mas foram na casa de John Wesley, os alunos foram visitar, como até hoje acontece. E quando voltaram para o ônibus, eles fizeram a contagem das pessoas, estava faltando um.
E o coordenador da viagem, o professor, foi correndo na casa para ver quem que tinha ficado. E quando ele chegou lá, tinha um jovem de joelhos, no mesmo lugar de John Wesley, orando. E ele bateu nas costas do jovem e falou assim: Billy Graham, vamos embora. Estão te esperando no ônibus. E a oração que Billy Graham fazia era assim: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. O avivamento que o Senhor trouxe por meio da vida de John Wesley, faz de novo, Senhor. Billy Graham, vamos embora. Billy Graham foi o maior evangelista do século. Pregou em mais de 114 países. Pregou para milhões de pessoas. Aqui no Brasil ele lotou o Maracanã por várias vezes. Ele foi conselheiro de vários presidentes americanos. Foi um referencial, um homem ilibado. Um homem que morreu servindo ao Senhor. Alguém que guardou a sua fé. Alguém que quis completar a carreira com êxito, porque alimentou a sua fé. Ninguém vai estar pronto para o combate. Paulo sabia disso e exorta Timóteo a isso, porque ninguém vai estar pronto para o combate se não tiver a fé no Senhor Jesus alimentada dia após dia, hora após hora, momento após momento. Mas ele continua. Eu quero correr aqui rapidamente, que o relógio está correndo demais ali, irmão. Verso 9. Ele começa então a partir dali mostrar algumas perdas que Timóteo teria pelo caminho. Olha só: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente fora para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está aqui comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Eu quero parar rapidamente aqui e dizer para você que a história de um bom combatente, ela é recheada de emoções, ela é recheada de decepções, ela é recheada de dores, mas também é recheada de arrependimentos, reconciliações. Quando ele fala, olha, alguém me abandonou, alguém que era muito próximo a mim. Quando ele fala de Demas, Demas foi um companheiro na igreja em Colosso, foi embora, abandonou, me deixou sozinho. Vale lembrar, irmãos, que Paulo estava preso agora não pela perseguição dos judeus como na primeira vez, mas Paulo agora estava preso por causa do Império Romano. Paulo agora estava preso porque ele tinha entrado batendo de frente com o sistema. E naquele momento, todos aqueles que estavam envolvidos ou relacionados ao nome de Paulo eram suspeitas e passíveis de prisão. Por isso que muitos deles começaram a ir embora, começaram a abandonar Paulo. Mas ele fala assim para Timóteo: olha, vem depressa aqui, traz comigo Marcos. Marcos era um jovem que tinha ido na primeira viagem com Paulo em Barnabé. Mas Marcos teve alguns desencontros na viagem e desistiu no meio do caminho. Se sentiu inseguro e voltou para casa. Paulo ficou furioso com aquilo. O texto conta lá em Atos, quando relata essa conversa deles, diz que teve uma conversa ríspida, de alta temperatura. Ou seja, deve ter tido um embate muito feio. Tanto que Marcos não pôde vir na segunda viagem. E aí Paulo foi sozinho. Barnabé foi para outro lado, levou Marcos, e Paulo foi sozinho. Mas quem sabe ao longo da história Paulo se lembrou daquilo. Quem sabe esse tenha sido um ponto que machucou o coração do apóstolo ao longo da sua jornada. E ele buscou no fim da sua vida a reconciliação. Irmãos, a igreja de Cristo é assim. Nós vamos avançar, mas nós precisamos retroceder em alguns momentos e pedir perdão, buscar reconciliação. Nós precisamos reatar laços, precisamos perdoar e sabermos ser perdoados, abrir o nosso coração. Verso 12: quanto a Tíquico, mandei-o a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos. Final da vida, pronto para morrer, próximo do martírio. Você imagina que ali devia estar muito frio. Essa masmorra era muito úmida. E naquele lugar Paulo estava, quem sabe, muito debilitado fisicamente. Já estava com a sua idade avançada. Mas muito além disso, estava com o corpo debilitado por toda a sua luta. Ele fala: me traz a capa.
mas especialmente me traz os pergaminhos. Eu quero morrer lendo as Escrituras. Eu quero morrer me alimentando da palavra. Traz, por favor. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Historiadores dizem, e você lembra que em julho de 64, o imperador Nero ateou fogo em Roma. E ele usou como álibi, das 14 províncias que tinham, 10 províncias queimaram-se totalmente. E as 4 que saíram ilesas do incêndio em Roma, eram as 4 províncias que mais habitavam os judeus, os cristãos. E Nero então usa aquilo como álibi para começar a perseguir a igreja. E a história conta que Alexandre, o latoeiro, foi quem delatou Paulo. E por isso Paulo estava na masmorra. Naquele momento que Paulo estava na masmorra, os crentes já estavam sendo capturados por Nero, queimados vivos, feitos de tocha para iluminar a noite em Roma. E Paulo diz: cuida com gente assim. Cuidado com gente assim. Estava alertando o jovem Timóteo que ele precisa saber com quem ele lida no caminho. Não se aproxime de pessoas que abandonam o Evangelho. Não se alie a pessoas que não professam a mesma fé. Porque a sua jornada vai ser cercada de dificuldades. E você não precisa trazer mais dificuldades para você. Olha só o coração de Paulo. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. Fui liberto da boca de leões. E para encerrar eu quero ler o verso 18, irmãos. O Senhor me livrará de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos. Amém. A sua frase, praticamente a sua frase final na carta, foi a declaração de alguém que estava aguardando ansiosamente a eternidade. Paulo, o próprio apóstolo, já dizia em uma das suas cartas: desventurado homem que sou, se as minhas expectativas e alegrias se resumirem apenas a esta vida. Eu sou mais infeliz dos homens. O coração de Paulo estava na eternidade. O Senhor te chama para ter um coração para a eternidade. O Senhor mesmo colocou a eternidade no seu coração, a saudade de um lugar que você nunca esteve, o desejo de estar em um lugar que você nem conhece. A eternidade, o sonho da eternidade, o desejo da eternidade, o desejo da coroa da glória, foi colocada pelo próprio Deus no nosso coração. E é para isso que nós devemos viver. Se a sua vida amanhã não almejar a eternidade, irmãos, tem algo errado. Se os seus relacionamentos interpessoais, a sua convivência familiar, o seu casamento, a sua relação entre pais e filhos não caminhar e desenvolver e desenrolar para a eternidade, alguma coisa está errada. O seu filho precisa saber que você é apaixonado pelo Evangelho e almeja a coroa da glória, almeja a eternidade com o Senhor. E Paulo estava se entregando naquele momento, sabia que ele seria entregue para ser decapitado, ele não seria crucificado, ele não seria colocado como tocha humana, porque ele tinha a prerrogativa de ser um cidadão romano. Então o seu castigo, a sua sentença era uma decapitação, uma morte rápida. Mas porém Paulo estava sabido daquela história, mas entregando a sua vida não para a decapitação, mas para a vida com o Senhor na eternidade. Que a história desse bom combatente inflame o nosso coração, irmãos. Que você almeje receber essa carta, como o próprio jovem Timóteo recebeu, e lutar por ela, ser apaixonado por ela, para que o nosso coração mire a glória de Deus, o avanço do Evangelho e o caminhar para a eternidade.